A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Nesta manhã eu já quero, louvado seja Deus, compartilhar algo que eu recebi da parte do Senhor pela esta manhã. Algo maravilhoso, louvado seja Deus. Eu quero compartilhar com você nesta manhã. Você que está, louvado seja Deus, nesse canal, a nos escutar, a nos seguir nesse canal, a qual tem sido um canal de bênção para a minha vida e para a tua vida também. Eu quero te pedir que você abra sua Bíblia lá no livro, louvado seja Deus, de 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 16, 17 e 18, que vai falar dessa maneira: conhecemos o amor nisto que Ele deu a sua vida por nós, e nos devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obras e em verdade. Louvado seja Deus. É bem verdade, irmão, que nós vivemos hoje no mundo, a qual muitos, louvado seja Deus, perderam o amor, perderam a essência, perderam, louvado seja Deus, os mandamentos de Deus dentro de si. São amantes de si mesmo, louvado seja Deus, das suas coisas vãs, louvado seja o nome do Senhor. E o amor que é para ser o amor verdadeiro, que é esse amor que a palavra do Senhor nos afirma, que nos deixou para amar uns aos outros, louvado seja Deus, como a si mesmo. Nós vemos hoje muitos padecendo, louvado seja Deus, muitos perecendo, e poucos para que venham orar, poucos para que venham aconselhar, poucos para que venham, louvado seja o nome do Senhor, trazer uma palavra de ânimo. Mas eu quero te dizer nesta manhã, a Bíblia vai nos dizer que, irmão, louvado seja Deus, a gente não temos que ter somente a palavra direcionada para a necessidade daquele povo, daquele irmão, não. Nós temos que também ter uma palavra direcionada com a ação, porque a Bíblia vai dizer que as obras, louvado seja Deus, elas têm que acompanhar a fé, e vice-versa, a fé tem que acompanhar as obras. Louvado seja Deus, ter fé e não ter obras, irmão, louvado seja Deus, a gente não conseguimos concluir o mandamento de Deus nas nossas vidas. Eu quero te dizer nesta manhã, louvado seja Deus, a Bíblia mesmo vai relatar, irmão, louvado seja Deus, que nós não viemos, louvado seja Deus, amar só de falar, só de línguas, louvado seja Deus, e só de palavras, mas que a gente venha, louvado seja Deus, fazer, praticar a obra, louvado seja Deus. Eu quero te dar um pequeno exemplo, louvado seja Deus. Eu estou, louvado seja o nome do Senhor, orando na casa do irmão, e quando eu chego lá eu vejo que o irmão está necessitado. Louvado seja Deus, não somente da palavra, mas que eu venha fazer a obra, que eu venha, louvado seja Deus, entregar algo para ele. Eu vejo, louvado seja Deus, o exemplo que eu estou colocando aqui, louvado seja Deus, eu estou abrindo parênteses, eu estou conjecturando, louvado seja Deus, nesta manhã, que o irmão está passando uma necessidade, louvado seja Deus, seja no seu lar, de falta de mantimento, ou seja, louvado seja Deus, uma falta de um pagamento, que venha a ser, louvado seja Deus, uma necessidade na vida dele. Eu venho só orar, eu venho só dizer da palavra, louvado seja Deus, e como a palavra de Deus vai dizer, e eu tenho, irmão, louvado seja Deus, como abençoar aquele irmão em obras. Eu tenho como abençoar aquele irmão dando, louvado seja Deus, ofertando para ele a necessidade dele, não só com palavra, mas com gesto, com atitude, louvado seja Deus. Isso agrada o coração de Deus, isso é louvável aos olhos de Deus, mas muitos irmãos não estão mais vivendo esse amor. Muitos estão vendo, louvado seja Deus, o irmão padecendo, o irmão com a necessidade, louvado seja Deus, e diz assim: irmão, vai dar certo, irmão, vamos orar, mas louvado seja Deus, mas na verdade Deus quer, irmão, que tu age, Deus quer que tu coloque a mão, louvado seja Deus, e oferte, abençoe, porque tu tem condições de abençoar, louvado seja Deus. Quando eu tenho condições, irmão, de abençoar, eu não abençoo meu irmão, louvado seja Deus, eu estou negligenciando a palavra de Deus.
Louvado seja Deus. Olha o que vai dizer lá no livro de Tiago. Vamos lá. Louvado seja Deus. Você que gosta de Bíblia, vamos lá. Louvado seja Deus. Lá para o livro de Tiago. Vamos ver o que é que ele vai falar a respeito. Louvado seja Deus da obra e da fé. Louvado seja Deus. Vai dizer lá no livro de Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 15. Olha o que vai dizer. Louvado seja Deus. No livro de Tiago. Louvado seja Deus. Tiago 2. Louvado seja Deus. Tiago 2 vai falar, louvado seja Deus, no capítulo 2, versículo 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimentos cotidianos, e alguém de vós lhe disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Louvado seja Deus. Olha aí o que é que Deus fala na sua palavra. Se eu ver o irmão necessitado e eu tenho condições de abençoar ele, e eu venho, louvado seja Deus, dizer, Deus te abençoe, vai dar certo, irmão, eu estou negligenciando a palavra de Deus. O amor de Deus, louvado seja Deus, passou, foi longe de mim, porque, louvado seja Deus, nós temos que amar o próximo como a si mesmo. Louvado seja Deus. Eu tenho que me colocar, irmão, na necessidade do meu irmão. A Bíblia vai dizer, chorai com aquele que chora. Louvado seja Deus. Se alegrai com aquele que se alegra. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer mais aqui no versículo 17 do capítulo 2 de 2 Tiago. Louvado seja Deus. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem também os demônios, e o creem que o estremecem. Louvado seja Deus. Irmão, que a gente venha viver a cada dia em comunhão com Deus. Que a cada dia a gente venha viver esse amor ágape, esse amor verdadeiro, esse amor pleno. Louvado seja Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que a gente não venha ser hipócrita, louvado seja Deus o fariseu, mas que a gente venha ser servo do Deus Altíssimo, propagando o Evangelho, vivendo o Evangelho, pregando e vivendo. Louvado seja Deus. Se hoje eu estou trazendo esta mensagem para a tua vida, louvado seja Deus, é porque eu vivo esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero que nesta manhã você venha ser agraciado por Deus. E se lembre que sempre, louvado seja Deus, que tu vestir o irmão que estiver nu, Deus vai te dar com abundância e vai te honrar. Louvado seja Deus em tudo que tu venha fazer, segundo o propósito de Deus na tua vida. Mas que nós venhamos aprender, que a gente venha dar, louvado seja, não porque nós venhamos receber algo, não venha dar com interesse, que Deus vai te abençoar, não. Dê de coração aquilo que Deus colocou no teu coração, louvado seja Deus, para a vida do teu próximo. A Bíblia vai dizer que quando Deus chamou Abraão, louvado seja Deus, pai de multidões, louvado seja o nome do Senhor, pela fé, Abraão, louvado seja Deus, teve o chamado de Deus para que viesse sacrificar Isaac, o seu filho, no Monte Moriá. Ele não perdeu tempo, louvado seja Deus, de dar o sacrifício, mas porém, louvado seja Deus, Abraão foi com fé. Louvado seja Deus, e com a obra. Pastor, qual foi a obra de Abraão? Foi Isaac, meu filho. Louvado seja Deus. Ele chegou com a fé que ele tinha em Deus, que o cordeiro ia ser provido da parte de Deus, mas porém ele tinha que dar, louvado seja Deus, o seu melhor. Ele tinha que dar o seu filho, e ele não, louvado seja Deus, reteu. Ele não, louvado seja Deus, se importou com o que ia acontecer. Ele teve a fé que o filho dele ia ser ofertado em sacrifício, mas porém, louvado seja Deus, na obra ele tinha um filho para ser sacrificado, mas ele tinha uma fé tão grande, louvado seja Deus, que ele ia voltar também, louvado seja Deus, com seu filho. O seu filho não ia ser sacrificado. Isso é que ter fé e obra, irmão. Louvado seja Deus. Não é só falar por boca, não é só, louvado seja Deus, falar com gestos, mas nós temos que ter atitude dentro de nós. Assim fala a Bíblia também de uma mulher chamada Raabe.
Louvado seja Deus, que ela, louvado seja Deus, ali teve, louvado seja Deus, ali em Jericó, e ela, louvado seja Deus, acolheu os espias em sua casa, louvado seja Deus, a ponto que se soubessem, ela ia ter uma pena de morte, ela ia morrer, mas mesmo assim, ela teve fé, que louvado seja Deus, aqueles espias ia ficar lá, louvado seja Deus, e ninguém ia perceber, ela estava com a fé, mas ela estava fazendo a obra, louvado seja, fazer a obra é ter atitude, meu filho, fazer a obra é sair, louvado seja Deus, das quatro paredes, fazer a obra, louvado seja Deus, não é somente falar, mas é agir, louvado seja Deus, que nesta manhã você fique na paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Tiago, aqui do município de Itaitinga, da Igreja Pentecostal. Cristo é Rei. Assim Deus nos abençoe com toda sorte de bênção e a paz e a graça do Senhor, amém?